Oi, gente, tudo bom? Bom, como eu prometi, eu tô gravando o vídeo sobre os plásticos e a reciclagem. Eu já gravei um vídeo mais curto no Instagram falando desse tema, mas aqui eu vou trazer mais informações, vou trazer imagens. É uma questão que tem que chamar a nossa atenção e a gente tem que saber como atuar para melhorar a nossa relação com o ambiente e para a sobrevivência da própria espécie humana, né? Para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe. Eu tô colocando aqui o contato no Instagram também. Então quem quiser me seguir lá, vai ser um prazer, eu agradeço. Os plásticos, eles são produtos muito versáteis que são usados nos mais diversos produtos, né? Aqui eu tô trazendo fotos, exemplos de onde os plásticos são utilizados, né? Vários recipientes, né? Aqui esses recipientes são de produtos de limpeza, de higiene. No vídeo do Instagram eu chamei a atenção para o fato de quando a gente entra num supermercado, a quantidade de plásticos que a gente vê, né, em todos os setores. É muito difícil ver produtos sem plástico dentro de mercados normais, tradicionais. Equipamentos eletrônicos em geral, né? Aqui está a foto de um celular e de um fone. E canos de PVC que a gente usa nas estruturas dos imóveis, né? Canos de água, de esgoto, produtos de saúde, embalagens das mais diversas, roupas. O plástico, ele é muito versátil, ele tem várias composições, ele é muito utilizado para várias finalidades. Essa fonte que eu coloquei é do site do eCycle, que fala sobre os tipos de plástico. Ele é muito interessante, né? Eu não vou ficar me estendendo aqui, mas quem quiser pesquisar, é muito interessante ver como composições diferentes elas vão garantir propriedades diferentes nos plásticos, né? Mais duros, mais maleáveis, aqueles que são mais fáceis de reciclar, aqueles que são mais difíceis de reciclar, no sentido da tecnologia para reciclagem, né? Então, a maioria dos plásticos ela é feita por um produto que é finito, que são os combustíveis fósseis, né? Que vem do carbono, do petróleo. Então, hoje em dia, a extração e o uso do petróleo vem sendo combatido por causa da questão do aquecimento global, né? Então, a produção do plástico ela também contribui para essa questão do aquecimento global. E o pior é quando o plástico ele já não tem mais serventia, né? Quando ele se torna um resíduo. Mas existem alternativas, né? Aqui eu estou trazendo duas fotos. Uma é de talheres descartáveis, né? Ou chamado também de uso único, que foram feitos a partir do caroço do abacate, né? Canudos, facas, colheres e garfos. O caroço do abacate, que seria, a maioria iria para o lixo, foi utilizado com uma tecnologia nova para produzir descartáveis. E no outro exemplo do copinho, são copos feitos das cascas da laranja. Essas cascas elas passam por um processo e elas se transformam em copos que também são descartáveis e que normalmente seriam feitos de plástico, né? Então, isso é para mostrar que também existem produtos de uso único que podem ser feitos a partir de materiais orgânicos, né, que vão ser degradados biologicamente de maneira eficiente, ao contrário do plástico que é originado do combustível fóssil, né? Que quando ele não é reciclado, ele acaba sendo jogado na natureza, num lixão, num aterro, muitas vezes ele vai parar no oceano e que traz um grande problema, porque demora centenas de anos para se decompor, né? Então um canudinho, um copinho, um garfinho, teoricamente não são tão agressivos, mas a gente morre e eles ficam aí no ambiente. E a soma de todos os descartáveis ou produtos de uso único é um grande problema hoje
para a sociedade no mundo inteiro. Aqui eu trouxe exemplos dos plásticos de difícil reciclagem. Um produto que é muito utilizado, né, em todas as casas e em ambientes de trabalho, que é a esponja, né, a famosa esponja de poliuretano, que é um tipo de plástico que não é reciclado. Então, se você troca a esponja uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas, isso vira lixo, nós morremos e ela continua aí no ambiente. Então, muita gente está usando aquela bucha vegetal, porque ela é degradada biologicamente, ela é uma planta. Quem tem composteira pode colocar na composteira. Eu estou migrando para esse tipo de acessório, de objeto, né, a bucha vegetal. E é uma opção interessante para quem tem essa preocupação, né, que deveria ser todo mundo, né, gente? A gente tem que cuidar do nosso planeta. Mas esse poliuretano, que é esse tipo de plástico que forma esponja, ele também forma outros produtos, né? Essas espumas que são usadas em vários produtos, palmilhas. Temos o caso do isopor. O isopor também é um tipo de plástico, ele também pode ser reciclado, porém, na prática, como ele é um produto muito barato para reciclagem, ele acaba não sendo recolhido, a não ser que as pessoas levem em postos de entrega que tenham em mercados, em lugares específicos para que ele seja reciclado. Então, é o que eu falei no primeiro vídeo, né? Atenção, se a gente não precisar consumir esses produtos que vão ser usados uma vez e jogados no lixo, o ideal é que a gente não consuma. Então, o isopor ele entra muitas vezes nesse caso. A situação atual é de que, por mais que a maior parte dos plásticos seja reciclável, tecnologicamente falando, economicamente falando, não é. Então, se produzir um plástico novo é mais barato do que reciclar um plástico já utilizado, se nós estamos falando de uma economia capitalista, a questão econômica ela vai pesar. Novos plásticos serão produzidos e plásticos usados serão descartados. Muitas vezes nos lugares incorretos, né? E mesmo que fosse descartado em aterros, os aterros eles têm uma vida útil. Então o ideal é que aquilo que tem tecnologia para ser reciclada, que seja, né, efetivamente. Existe uma outra questão que é o quanto o plástico ele é reciclável, né? Cada processo de reciclagem ele traz um desgaste ao material que inviabiliza que o plástico seja reciclado mais de uma vez. O vidro não, o vidro pode ser reciclado sempre, o papel tem muito mais facilidade para reciclagem. Então o plástico ele é um vilão mesmo. E ele é um vilão mais especificamente no que se chama de plástico de uso único, de descartável. Porque é óbvio que em vários setores o plástico é necessário, né? Por exemplo, setor de saúde, né? Porém, um canudinho, um copinho descartável, um garfinho descartável, isso não é necessário. A sacola plástica, isso não é necessário. Isso tem que ser substituído, combatido, né? Tem um documentário no Netflix que o nome é A Farsa da Reciclagem, que ele vai tratar justamente da questão do plástico, né, do quanto a indústria ela tende a induzir o consumidor de que aquele plástico ele vai ser reciclado e tudo bem consumir sem critério, né, à vontade. Mas na realidade, aí ela vai puxando esse fio condutor de que na realidade muito pouco do plástico é reciclado, em torno de 9%, 10%. Então, por isso o nome, né, a farsa da reciclagem. Um outro fator muito importante que a gente precisa destacar é que aquela indústria produtora do plástico, ela não é obrigada a lidar com o resíduo desse plástico que ela produziu. O que acontece? Sobra para a sociedade lidar com isso. Normalmente, os municípios, né, que vão ter que lidar com a questão dos resíduos sólidos, né, do lixo, ou de criar uma estrutura para reciclagem, ou de apoiar as iniciativas de reciclagem, né?
No Brasil, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa política, ela prevê que haja uma logística reversa, que os produtores e vendedores desses produtos, eles têm que recolher, né, e dar uma destinação correta, porém não existe uma punição na política nacional. Então, o que a gente vê hoje em dia, 10 anos depois da aprovação da política, é que nós ainda temos um passivo muito grande para lidar e temos uma grande caminhada em direção a uma sociedade mais consciente de sua atuação com relação ao ambiente. Aqui eu trouxe dois exemplos que são na África, mas que poderiam ser no Brasil, né? É uma montanha de lixo, um lixão com pessoas vivendo de catar, o que tem algum valor nesses lixões para vender em cooperativas, né, para vender em empresas de reciclagem. E a foto ao lado, que é uma montanha de lixo caindo em direção ao rio, né? Isso é muito comum em vários lugares do Brasil, né? Isso é muito comum em vários lugares do mundo todo. Eu trouxe essas duas fontes que eu coloquei, são duas reportagens bem extensas, bem densas, que mostram a questão do lixo, especialmente do plástico, em comunidades africanas e na América Central. Na América Central, eles fazem um acompanhamento na Guatemala e é uma situação que me tocou muito, porque eram praias onde antes muitos ribeirinhos, né, muitos moradores ali do litoral, eles viviam da pesca e hoje em dia eles falam que a pesca ela é insustentável por causa da quantidade de lixo e que eles precisam vender sua mão de obra, seu trabalho para o setor ambiental do governo, que paga eles para que eles fiquem recolhendo aquele lixo plástico para que ele não caia no oceano. Mas, na verdade, é como se enxugasse gelo, porque o que tem que se resolver é a questão da instalação de aterros, né, adequados, a questão de reciclagem de tudo que puder ser reciclado, né, e montar uma cadeia de trabalho que seja organizada e que seja ambientalmente adequada. O que acontece? Países menos desenvolvidos, países mais pobres, eles vêm recebendo lixo de países mais ricos há décadas, né? 2, 3 anos atrás, a China baniu a entrada de lixo, de resíduo que pode ser reciclado, mas nem sempre é, no país, porque alguns poucos empresários lucravam, né, com esse resíduo que chegava na China. Eles usavam uma mão de obra super explorada em condições deploráveis de trabalho, né? O processo de reciclagem era ambientalmente muito questionável, né? E assim, uma reciclagem incorreta ela traz vários problemas, porque joga um gás tóxico no ar, traz problemas respiratórios, traz problemas ligados a câncer, a alterações nos organismos reprodutivos, tanto nos animais quanto nas pessoas. Então, traz uma série de problemas e a China, como ela vem mudando o seu posicionamento com relação à questão ambiental, né, ela vem combatendo a poluição atmosférica, porque a população chinesa ela vinha sofrendo muito com problemas respiratórios, então a China baniu. Óbvio que o que aconteceu? Os Estados Unidos, os outros países ricos, mas os Estados Unidos são campeões nesse assunto, começaram a mandar seu lixo para outros países, né? Para Malásia, para Tailândia, para outros países da Ásia, para países da África, para países da América. Como é o caso da Guatemala, que eu falei dessa reportagem. Isso me faz lembrar totalmente a ecologia política urbana, que eu estudei no mestrado, que vai tratar com processos ecológicos desiguais, né, para que um ambiente ele seja considerado ecologicamente adequado, um outro ambiente está sendo sobrecarregado com seus resíduos, né?
e aí a gente pode usar o exemplo desses países ricos que mandam o lixo para os países pobres, os Estados Unidos, por exemplo, eles colocam esse lixo como se ele tivesse sido reciclado e como se tivesse dado uma destinação correta, quando muitas vezes no destino esse lixo ele é simplesmente queimado, trazendo grandes consequências no ambiente e na saúde das pessoas do entorno. O caso mesmo do Rio de Janeiro, né, os resíduos sólidos do Rio de Janeiro vão para municípios vizinhos, né, aqui no estado, né, hoje em dia para o aterro de Seropédica, que é um município próximo à cidade do Rio, mas ainda lidamos com o passivo em Duque de Caxias do antigo lixão de Gramacho, né, que era para estar desativado, era para estar passando por um processo de remediação e está sendo ainda utilizado para despejo ilegal de lixo. Então, eu já falei um pouco, né, a questão de problemas ambientais e de saúde pública, da reciclagem inadequada. Alguns plásticos, eles liberam dioxinas, que são elementos que trazem risco de câncer e de problemas no aparelho reprodutor. Na África, em Gana, encontraram dioxina nos ovos de galinhas que eram criadas próximas a uma usina que queimava plásticos. Então essas relações elas vêm sendo mostradas por pesquisas, né? Os bisfenóis, né, o BPA, o chamado BPA, que quando a gente compra um plástico, o ideal é que a gente compre aqueles escrito, né, na embalagem, BPA free ou livre de BPA. Porque o bisfenol ele é um componente do plástico que ele migra para o nosso organismo e ele traz também vários problemas de pele, problemas de hormonais. Então é uma preocupação que a gente tem que ter com a saúde também, né? O microplástico, que é um grande problema, inclusive essas sacolas novas, né? Que, por exemplo, no Rio de Janeiro, os mercados, as farmácias, eles foram obrigados a passar a vender sacolas novas, que são chamadas oxibiodegradáveis, mas na verdade essas sacolas elas não são feitas de materiais orgânicos, elas são feitas de plástico que tem uma degradabilidade mais rápida. E aí, a partir do contato com o oxigênio, mas isso na verdade vai gerar um microplástico, que vai ser gerado quando se lava roupas que são feitas com composição de plástico, né? Roupas feitas com PET, roupas de tecido sintético. O plástico ele vai sendo fragmentado e o microplástico ele vai ocupando todos os lugares. Tanto que pesquisas já mostraram que no gelo do Ártico tem microplástico, que nos oceanos, em todos os lugares tem microplástico. Ainda não se sabe quais são os efeitos disso no organismo, mas eu duvido que isso seja sem efeito. Como o Brasil é o quarto país que mais produz resíduo plástico no mundo e é um dos que menos recicla, em torno de 1% do resíduo plástico no Brasil é reciclado. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Não dá para negligenciar. E é responsabilidade de todos. Lógico que o poder público ele tem uma responsabilidade maior à medida que ele faz toda a gestão, que ele coloca sanções, que ele pode estimular algumas atividades, desestimular outras atividades, né? Mas também a nossa tarefa enquanto sociedade é entender e cobrar ações mais responsáveis. Até porque quando alguém se beneficia economicamente de uma degradação ambiental, o benefício é para poucos e o prejuízo é para muitos. Então, é importante que a gente tome cuidado, né, com como o nosso ambiente está sendo tratado. Então, assim, isso que eu falei, né, do plástico de uso único, ele vem sendo combatido no mundo todo, né, os países europeus, tem muitos países africanos, né, tem alguns países americanos, e aí, pasme, né, os Estados Unidos, a potência econômica dos Estados Unidos, como eles têm uma pegada de consumo muito alta, eles combatem, inclusive tem uma briga dentro do Congresso americano com relação a essa questão de lixo plástico, porque a indústria ela quer produzir
e não quer ser muito cerceada, né? Então, aqueles que combatem o plástico de uso único nos Estados Unidos é um debate mais acalorado e mais difícil de pautar. No Brasil, a gente tem, por exemplo, no caso do Rio, as sacolas, né, elas vêm sendo desestimuladas, né, vem sendo estimulado o uso de sacolas retornáveis, os canudinhos foram proibidos, agora só se pode usar canudo de papel, mas é uma longa jornada, né, de combate ao uso único, de todo o tipo, né, de garrafas, de copos, de embalagens das mais diversas. Aqui eu coloquei a emenda de Basel, que é um acordo que foi feito em 2019 entre centenas de países do mundo para banir a entrada de resíduo, a exportação de lixo de um país para o outro, né? Ela foi assinada por centenas de países, ainda não tem uma punição, mas é um grande passo para que se dê um basta nessa questão de simplesmente se livrar do resíduo mandando para um país mais pobre, né? E aí, nesse sentido, né, os países ricos, especialmente os Estados Unidos, que são o maior vilão nesse aspecto, é de cada um ter que lidar com o seu lixo, né? Não vai poder esconder embaixo do tapete e mandar para o vizinho. Cada um vai ter que lidar com o seu lixo e, nesse sentido, muito provavelmente, eles vão ter que incentivar e estimular meios mais sustentáveis de embalar, de vender e de produzir. Então, gente, para fechar, né? Conselhos para reduzir o uso do plástico na escala do indivíduo, né? Evitar ao máximo, usar tudo que pode ser reutilizado, mas para pensar o ambiental além do econômico, e aí a gente tem que pensar enquanto sociedades, enquanto governos, né? Existem várias iniciativas que visam dar suporte a, por exemplo, países que têm menos estrutura e menos recursos para lidar com o passivo ambiental, né? Até o Tratado de Paris, por exemplo, em 2015, que trata dessa questão da poluição atmosférica e de combate ao aquecimento global, ele tem como diretrizes apoiar países mais pobres para que eles possam desenvolver iniciativas mais sustentáveis. E quando a gente fala de plástico, isso também está totalmente relacionado. Então, quando se mostram dados, por exemplo, de que a maior parte do resíduo plástico do mundo que está nos oceanos é lançada por 8 rios na Ásia, sendo que são dos 10 rios com maior despejo de lixo plástico, 8 estão na Ásia, não se pode esquecer que grande parte desse lixo, por mais que ele esteja sendo descartado por rios asiáticos, ele vem dos Estados Unidos, ele vem de outros países, né, do Canadá, também da Europa, enfim. Temos um grande passivo para lidar aqui no Brasil também, né? No Brasil, por exemplo, fizeram um levantamento em 2017 e mostraram que grande parte do lixo que é encontrado nas praias aqui no Brasil é lixo plástico e é lixo descartável. É garrafa, é embalagem. Então a gente tem que ter esse diagnóstico, tem que saber para onde caminhar, tem que ver os exemplos interessantes de ser seguidos. Então, gente, espero ter contribuído com informações. Procurem outras fontes. Essas fontes que eu coloquei também são muito interessantes para vocês darem uma olhada. Agradeço, peço que curtam, compartilhem. Brigadão!